Então, boa tarde a todos. É com muita alegria que, mais uma vez, a gente dá início às atividades da nossa casa. E nessa tarde, nós temos a doutrinária. Mas vamos lá para os nossos avisos. Nós temos a atividade segunda-feira com estudos. Estudos a partir das 3h, nós temos um atendimento fraterno, que vai de 3 até as 4. Logo depois, 5, 6 horas, nós temos o estudo das ervas. 7h30, nós temos o estudo EAD, aprofundado da doutrina espírita. Na terça-feira, temos o estudo do Evangelho, que é o nosso atendimento fraterno, das 3h. E às 19h, nós temos o estudo da Joana de Anjos. Tudo isso é online. Na quinta-feira, nós temos presencial, às 5h da tarde, o atendimento fraterno, que é de 5 às 6, onde as pessoas vêm para fazer um atendimento, conversar com os trabalhadores da casa. Às 6h, temos o estudo do Livro dos Espíritos. Estamos iniciando uma nova etapa do Livro dos Espíritos e convidamos aqueles que queiram reiniciar os estudos e, assim, manter esse trabalho sempre vivo. E às 19h, temos a nossa doutrinária pública. Sexta-feira tem, de novo, o atendimento fraterno, às 3h, e às 5h, nós temos o estudo da mediunidade. Seja bem-vinda, Adriana. Prazer ter você conosco. Temos, então, no sábado, a nossa palestra de 3h da tarde e com atendimento fraterno. Neste domingo, que é o terceiro domingo de cada mês, temos a nossa sopa fraterna, onde de já convidamos todos a compartilhar desse trabalho. Principalmente neste final de semana, onde muitos trabalhadores estão viajando. E assim, convocamos aqueles trabalhadores que estão em Teresina para comparecer à confecção da sopa, porque tem muitos viajando de férias. E assim, Jesus amigo, Jesus amado, vamos dar início à nossa doutrinária fazendo uma leitura de harmonização. E vamos entrar aqui na perseverança. Diz assim: perseverança é o esforço continuado, sem esmorecimento algum. É obra de paciência e de determinação no que se pretende alcançar. Quem desanima não conclui qualquer tarefa. Quem não persiste no que faz, deixando para, com frequência, uma coisa pela outra, nada consegue produzir. Toda construção sólida demanda um pouco de tempo. As edificações espirituais requerem disciplina. Se a semente germina relativamente depressa, ela custa lhe produzir. Quem não se fixa em determinadas atividades não logra, em parte alguma, o êxito que almeja. A inconstância
é um desperdício de energia. A perseverança é capaz de transformar a atividade a considerada de menor importância em tarefa indispensável. E assim, Jesus amigo, Jesus amado, agradecemos esse dia, esse momento, essa oportunidade de servir em sua seara. E pedimos a permissão para darmos início à nossa doutrinária de hoje com a nossa irmã Idelzuíta, que ela vai nos trazer uma mensagem, o poder da prece. Que ela possa nos trazer essa mensagem de tão importância em nossas vidas, a prece. A palavra está com você, Deus. Você tem 45 minutos. Boa tarde a todos, os presenciais e os online, encarnados e desencarnados, né? Nesta tarde, que possamos estarmos em sintonia com o nosso Criador, com o Mestre Jesus e toda a espiritualidade que nos assiste nesta tarde, que vamos nos falar hoje de um tema que tanto nós precisamos, encarnados e desencarnados, como os desencarnados também precisam deste tema, destas energias salutares que tanto o planeta, nesse momento, mais do que nunca, está necessitando de todos nós encarnados possa poder vibrar, poder entrar em conexão com o nosso Criador, com o Mestre Jesus e toda a espiritualidade de luz desta casa espírita e deste planeta, que tanto nós precisamos nos harmonizar. E essas energias possam tocar os corações de todos nós que ainda estamos, seja em aflição, ou seja, aqueles que ainda não se permitiram a se melhorar, aqueles ainda que não encontraram, não despertaram o amor que Jesus veio nos ensinar, que foi para todos, mas alguns ainda estão nessa turbulência, sem se dar conta do que devemos fazer aqui. Diante, sabemos nós que aqui é uma escola bendita, e que nós estamos aqui para nos melhorar. Claro que nós podemos usufruir, mas não esquecermos que aqui nós viemos em prol desta caminhada de evolução, de melhoramento, de domar o nosso orgulho e nosso egoísmo. E todas as adversidades que estão acontecendo é em decorrência deles dois. Seja um ou outro, e às vezes os dois juntos. Porque eles são os carros-chefe das nossas imperfeições. Ele é que arrasta todas as nossas incompreensões, as nossas maledicências, todos os tipos de imperfeição, ciúme, inveja, ódio, que tristeza que nós estamos passando por um momento ainda de ódio, em que nós nos encontramos já em 2023, e que Jesus se permitiu, mesmo com a grandeza que ele já se encontrava na época em que ele veio ao nosso planeta,
encarnar, porque ele não precisava reencarnar, mas ele veio em missão de nos ensinar o amor, praticando, e mesmo assim sofreu o que não precisava sofrer, mas deixou o ensinamento. E já se passaram todo este período imenso, e nós ainda nos encontramos em tanto desamor, com tanto ódio ainda nos corações, de não compreender que todos nós somos irmãos, que todos nós somos filhos do mesmo Pai. E aí, por isso, diante dessas situações, é que nós precisamos relembrar o poder da prece. Não podemos, diante da situação que nós nos encontramos, que precisamos nos melhorar. E aqueles que ainda estão submersos, ainda nestas energias difíceis, mais do que os outros que já têm o conhecimento, é preciso que nós estejamos, nós que já temos este conhecimento, precisamos estar vigilantes para que possamos ajudar a nós em primeiro lugar, porque tudo começa em nós. Aí é onde não é egoísmo, porque nós precisamos, nós só damos o que temos. Então, precisa nós, tudo tem que começar em nós. Então, nós temos que fazer esse trabalho interior, este momento de colocar em prática estes ensinamentos de Jesus. E tantos benfeitores que passaram por aqui antes de Jesus e todos os outros que passaram para nos ensinar e os que estão continuamente trabalhando incansavelmente a nos ajudar, por conta de nós ainda sermos endurecidos e ainda querer estar sempre adentrando a porta larga. A nossa irmã falou sobre a porta larga no sábado passado. Eu vou citar que nós precisamos trabalhar em nós para que a gente possa passar na porta estreita, que é tão difícil, mas que precisamos trabalhar. E nós não podemos esquecer que nós temos toda a espiritualidade de luz a nos ajudar. Os nossos mentores, os nossos anjos guardiães, que estão sempre prontos. Basta que nós estejamos em sintonia com o alto. Tem muitas energias ainda, infelizmente, querendo atrapalhar. Irmãos que ainda, como eu disse, ainda não despertaram para o amor, para o bem maior, para a sua evolução, porque no momento que nós não despertarmos, seja encarnados ou desencarnados, nós estamos o quê? Perdendo a oportunidade de crescimento, de evolução. E nós sabemos que temos tantos irmãos que já evoluíram, que estão prontos, estão velando por nós, para que nós acordemos para essa realidade que precisamos. Nós estamos abeirando a regeneração. E nós sabemos, nós que temos já o conhecimento da doutrina espírita, principalmente, sabemos que nós que estamos aqui já somos exilados. E que a gente possa nos ajudar, nós mesmos, para que não sejamos exilados novamente. Porque aqueles que não chegar a um patamar que tem a condição de adentrar a regeneração, será exilado. Alguns irmãos já foram exilados e continua esta caminhada de exílio e de evolução para os que querem se aproveitar. Esta caminhada de evolução, às vezes, é difícil,
é árdua, nós temos que, às vezes, domar, porque a porta larga, como eu falei, é muito mais atrativa, a das tentações e a das atrações, que se nós não tivermos uma vigilância, nós caímos mais e mais. E aí a gente desperdiça essa oportunidade bendita de estarmos aqui. Porque esta encarnação que estamos é uma encarnação ímpar para todos nós que estamos aqui. Então, que nós possamos aproveitar esta oportunidade, e o poder da prece é que vem nos ajudar a pedir socorro, nos ajuda, porque os benfeitores estão aí. Cada um de nós tem o seu protetor. Sim, o específico e aqueles outros que velam sempre por nós, os familiares, todos, que querem que nós também possamos evoluir. Então, não podemos nos desperdiçar, porque Santo Agostinho já diz assim, ele diz, nós que já trilhamos os escuros caminhos da ignorância espiritual e que achamos a senda da verdade, voltamos ao mundo dos homens para reafirmar que o princípio das dores da vida humana é a escolha de caminhos que não estão nas cartas universais das leis divinas, mas que está em decorrência do que eu já falei, em decorrência de nós mesmos. Por quê? Porque nós somos os senhores do nosso destino. E só nós podemos saber por onde caminhar. É nós que sabemos. Esse caminho que vamos trilhar, seja, como eu digo às vezes, caminhar num tapete. Quem é que não gostaria de caminhar num tapete? E aí, se nós não nos vigiarmos, não aproveitarmos, e aí nós vamos caminhar em espinhos. Porque Deus é misericordioso, infinitamente bom. Ele dá sempre a oportunidade para que nós recomeçarmos a caminhada. Agora, esta caminhada, como é que vai ser? Depende do que nós fizemos. Porque todos nós somos filhos muito amados de Deus, irmãos amados de Jesus, e que estamos aqui, e ele sempre, Jesus, pedindo por nós, velando por nós, para que nós possamos acordar, e às vezes a gente se encontra ainda meio adormecido. Por isso que achamos que somos, choramos e achamos que somos órfãos desamparados, sem o colo dos pais. Mas que não, nós temos o colo do nosso Pai maior, que é Deus, que é nosso Pai celestial, que expande esse amor infinito para que nós possamos ter a coragem de buscar, trilhar no caminho do bem, no caminho do amor. E por isso que a prece nos ajuda, porque nós temos que agradecer pelos momentos bons, também pelos momentos difíceis, e pedir o quê? Que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê perseverança. Por isso que quando orardes, não sejais como os hipócritas, que se comprazem a orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos. Nós não precisamos orar com ostentação, para ser mostrado que está orando, para quê? Nós precisamos orar para nos conectarmos com o nosso Pai maior. Ele sabe tudo que nós precisamos, mas nós precisamos ter humildade de saber pedir.
Aí ele diz, em verdade vos digo, eles já receberam o seu galardão, quando você ora para ser mostrado. Mas quando orardes, devemos entrar no aposento, fechando a tua porta, orai ao vosso Pai em segredo, e teu Pai que vê secretamente vos recompensará. Quando ele diz o quarto, é uma forma, mas nós devemos orar, depende da situação, em qualquer momento que nós nos encontramos, em qualquer local. Você depende da situação de aflição, você se conecta com o Pai Maior e ora. Então, não afeteis muito de orar, porque nós sabemos, quando ele diz não afeteis, não precisa multiplicidade de palavras. Não é a quantidade de palavras, e nem palavras bonitas que você vai ser atendido, mas pela tua sinceridade do teu coração. Às vezes, o coração tem o amor, mas a pessoa não sabe como externar e diz pequenas palavras. Mas para Deus, ele sabe que é sincero. E aí será atendido. Então, antes de orar, se tendes alguma coisa, outra coisa importante, quando nós, antes de orarmos, devemos, se tivermos algo contra alguém, ele diz, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus. Se você estiver com o coração cheio de angústia, cheio de maldade, é preciso que esteja purificado, é preciso que esteja com esse sentimento de caridade, de amor nos seus corações. Então, é importante, quando ele diz aqui, a parábola do fariseu e do publicano, ele diz, orar, enfim, com humildade, como eu já falei, nós devemos orar com humildade, e não com orgulho, e como o fariseu, examinai vossos defeitos e não vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, nós não temos que dizer, eu sou isso, eu sou aquilo. Não precisa, Deus sabe, você precisa orar e pedir o quê? Que você se melhore, moral, espiritualmente, que você possa limpar o seu coração. Se auto-perdoar também. Não podemos esquecer que, às vezes, nós temos mágoas contra a gente. Que eu tenho nem a mágoa, é o sentimento de culpa. Sentimento de culpa. Então, você também precisa limpar o seu coração de algum sentimento de culpa. Você tem que pedir a Deus que lhe ajude a tirar qualquer sentimento de culpa, para que você possa também não ficar preso. Você pode perdoar o seu semelhante, mas se você não se perdoar, você também ainda fica preso neste sentimento de culpa. E aí, você precisa limpar também o teu coração de qualquer sentimento de culpa. Então, a prece é uma invocação. Através dela, alguém se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. E o que nós devemos fazer? Porque você pode se dirigir a Deus, a Jesus, aos benfeitores, alguns aos santos, a quem você acha, ou então a todos você pode também. E você vai fazer o quê? Qual o objetivo da prece? Nós temos que pedir, agradecer e louvar por nós mesmos e por outrem, quer dizer, por os encarnados e pelos desencarnados. Então, nós não podemos esquecer quantos desencarnados estão pedindo, precisando, porque a quantidade de desencarnados ainda é muito grande. E tem muitos que
que vivem aí na turbulência, vivem sem destino. Então, eles precisam destas preces para ser tocados. Que estas preces não só dirigidas àqueles entes queridos, ou amigos, ou colegas, seja quem, mas a todos que estão ainda em aflição, a todos que estão ainda necessitando deste momento de oração. Então, as preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de suas vontades. E, por outro lado, aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus, pois nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então, tudo tem que chegar a Deus, que é o nosso Pai maior, que é o nosso Criador, que precisa, como se diz, que não tem uma folha que caia que ele não saiba. Então, ele que vai determinar. Às vezes eu tinha dificuldade, assim que eu adentrei a doutrina espírita, eu tinha dificuldade, como é que ele sabe, como é que ele está em todos os lugares, né? Então, hoje a gente sabe que são energias. Energia, o que nós temos no nosso vocabulário, que a gente pode compreender, que é Deus, essa energia maior, que criou tudo e que cria tudo, e que nos criou. Então, a eficácia da prece, há realmente a necessidade de orar em todas as situações. Pois se Deus já sabe de tudo, ele diz assim, e a tudo providencial? E também, se Deus já programou, como mudar uma situação existente? Mas ele sabe de tudo. Mas é como eu já falei, nós precisamos ter a humildade de nos dirigirmos ao nosso Criador, de nos conectar para buscar essas energias salutares. E os nossos intercessores vêm até nós, com certeza, a nos ajudar. Porque a prece, a eficácia dela está diretamente relacionada com o nosso merecimento. Às vezes, nós pedimos algo e aí dizem, não foi atendido. Todas as preces são atendidas. O problema é que, às vezes, o que nós pedimos não é o melhor para nós, ou a forma como pedimos. Então, a resposta divina é proporcional, não à prece em si, mas às verdadeiras necessidades do espírito. E ele sabe que nós necessitamos. Mas nós temos que pedir com humildade e, com certeza, ainda se nós pedimos de forma não coerente com o que nós mais necessitamos, mas ele compreende a nossa ainda imperfeição. E se nós estamos humildemente pedindo, ele vai entender e vai responder de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos. Então, nós temos que ter confiança na providência divina, submissão à vontade de Deus e fé em si mesmo. Porque nós também temos que ter fé em nós. Temos que ter fé que nós vamos conseguir. Quando você quer uma coisa e que você pede a Deus, me dê força, me dê coragem, me dê perseverança. Eu espero que eu esteja pedindo, se eu não estiver pedindo corretamente, mas que eu possa merecer algo que melhore para mim, algo que possa me atender, algo que possa tirar esta aflição, ou qualquer problema que nós passamos. Imaginemos que nós que nos encontramos ainda
nesta condição de provas e de expiação, nós ainda sofremos muita influências de todos nós. Influência de encarnado para encarnado. E influência de desencarnado para encarnado. Mas nós também influenciamos os encarnados. Por conta de quê? Por conta, às vezes, da nossa ignorância, de não saber que, às vezes, aquilo que nós estamos, ainda com aquele sentimento, vamos dizer, às vezes, de uma perda de um ente querido, e você não é porque você queira agir daquela forma, mas você está agindo ainda pela essa ignorância de conhecer que aquilo ali não é bom para aquele que momentaneamente, vamos dizer, um filho, porque é uma dor grande quando você perde um filho, principalmente em determinadas circunstâncias. Mas nós não queremos perder em circunstância nenhuma, não é isso? Nós não queremos. Então, às vezes, por esse apego, que também é apego aos entes queridos, às vezes nós influenciamos eles e deixamos eles presos para seguir a trajetória dele na pátria espiritual. E isso também atrapalha o crescimento daquele espírito. E atrapalha o seu, porque você está também chorosa, você está naquela energia, absorvendo energias que não são boas também. Então, é preciso. Então, só quando dói, dói. Não podemos dizer que não dói, porque se disser, nós ainda temos muito apego. Então, nós ainda precisamos desapegar, não só dos bens materiais, mas também dessa situação, porque nós estamos pais, nós não somos só pais daquele. Às vezes, quantas encarnações nós já passamos e já trocamos de papéis. E aí, quantos pais precisa tanto deste poder da oração, poder da prece, a nos fortalecer, a nos guiar no caminho do bem, a nos dar força para vencer essas dificuldades de uma situação, como falei, de perder um ente querido, que é doloroso ainda para nós. Então, a ação da prece, ela vem nos confortar, ela vem nos aliviar e a nos ajudar, quando ela diz aqui, ó, nós temos que ter essa vontade de alimentar a intenção da prece e fazer brotar pensamentos elevados. É isso que vai nos ajudar. A prece vai nos ajudar a brotar um sentimento mais elevado, sair dessa escuridão que quando nós nos voltamos para essa situação, nós nos escurecemos. As nossas energias ficam escuras. Então, no momento em que nós buscamos a prece, a ação dela é para que brote esse pensamento elevado, para nos ajudar a sair dessa escuridão. Então, no momento em que o espírito se predispõe à prece, seus pensamentos se expandem em ondas luminosas, formando um campo psíquico diferenciado que busca a identificação com o campo formado pelo pensamento divino. E aí você entra nesse sentimento e todas as energias boas você atrai. E aí o pensamento, nós sabemos que tudo começa no pensamento. Então, o pensamento, segue em ondas da mente ao infinito, transmitindo a imagem do objeto da oração. E por isso é que nós também podemos ajudar alguém, um ente querido, um amigo, ou alguém que nós não conhecemos, mas que nós pedimos por todos aqueles que se encontram em aflição. Quando nós pedimos pela paz mundial, nós estamos
pedia por todos. Então, essas energias é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que ele se encontra. E aí vai esse pensamento, é um campo mental que só é poderoso se a vontade estiver firme no propósito de querer. É preciso, você não pode simplesmente fazer uma prova, é preciso que você se conecte, se acalme para fazer esta prece, para que esta prece saia fervorosa e possa chegar ao objetivo. Então, nesse ponto, o campo mental está unificado, pensamento único de que se quer. E aí, esse pensamento firme fará com que o campo de força construído em torno do ser saiam ondas mentais direcionadas até atingir o alvo, capaz de identificá-lo, analisando-lhe a grandeza. Então, funciona assim. Então, é preciso que nós possamos, às vezes, também, por menor que seja o conhecimento, saber como conduzir, saber o poder da prece, que é tão importante. Porque a prece proferida sob as condições ideais da mente, da consciência operante, faz a movimentação de energias construtivas agir sobre o alvo que a estimulou. E o pensamento dirigido e mantido por vontade férrea, por uma fé inabalável, que aí é onde está lá no Evangelho. Por isso que a fé transporta montanhas, essas montanhas são as nossas dificuldades, são os nossos problemas. Então, essa fé inabalável movimenta todas as forças vibratórias que banham a mente emissora no âmbito da frequência das ondas emitidas. E aí, o que acontece? Estas vibrações, com a mente preparada para a oração, é evidente que a força que emana tem muito maior alcance do que a força originária da prece feita apenas por obrigação. É diferente. E aí, então, ele diz que temos a obrigação religiosa em termos de pensamentos, porque o hábito pelo hábito é mera repetição, sem nenhum valor real. Às vezes, vocês amanheceu o dia, você tem que se conectar com Deus, agradecer por mais um dia de vida, pedir a proteção divina para aquele dia. Nós vamos chegar lá e explicar. Então, movimentação das forças de sentimentos, essas irradiações poderosas, partem de nós em busca de Deus. E Ele, como Pai amoroso, nos responde, como eu disse, favorecendo-nos o convívio com sua realidade divinal. E a manutenção desse estado da alma é imprescindível para estarmos constantemente com Deus e não apenas nas horas que estamos em dificuldade. Pois já estaremos buscando algo que nem sabemos onde está. Quando você não está buscando Deus, então é preciso que nós estejamos buscando. Então, a prece, uma coisa que também se fortalece muito é quando, às vezes, quando está passando alguns problemas, nós nos encontramos um grupo, nos reunimos e fazemos, como disse, umas vibrações. E esse feixe de vontade, quer dizer, cada um fazendo a sua prece, vai juntando isso aí, estes pensamentos, esses raios, essas harmonias, perfumes que se dirigem mais poderosamente ao seu alvo, vai ter uma força irresistível, uma força capaz de agitar, de abalar as massas fluídicas. Por isso que tem um poder maior. Então, quando nós queremos que algo difícil, nós nos reunimos e fazemos esse tipo de orações para que possa ter um alcance maior. E o modo de orar, nós devemos, como eu já até comecei, nós devemos orar matinal, que é ao acordar, todos nós somos cristãos. Então, todos nós, seja espírita ou não, mas nós somos
é para que nós possamos nos conectarmos com o nosso irmão Jesus. Por isso que nós somos cristãos. Então, esse momento que a gente, como diz, o espírito retoma, porque a cada noite, né, é como se nós tivéssemos uma morte temporária, né? E aí, ao retornarmos ao jugo da carne, nós devemos elevar com humildade a majestade divina, que é o nosso Pai Criador, e todos os nossos benfeitores espirituais, né? Jesus, no impulso de reconhecimento por os benefícios recebidos naquele dia, que podemos pedir proteção para que haja. E aí, com humildade, pedir pela sua fraqueza, que às vezes, para que nós possamos ter, suplicar o amparo, a indulgência, que é tão importante para nós. Pedir, pois, antes de tudo, pela sua melhora moral, é outra coisa muito importante, e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Então, tudo tem que ser com humildade. E ao dormir, nós temos o quê? A oração noturna. Também nós precisamos. Porque nós precisamos pedir a proteção divina para que, ao dormir, nós possamos, durante o sono físico, que é a emancipação do espírito, né? O homem procure essa proteção espiritual para que nós sabemos, nós possamos ser orientados, nós possamos ser assistidos, nós possamos receber, às vezes, algum tratamento, nós possamos estudar, nós possamos usar de caridade, nós possamos, enfim, ser útil e ser beneficiado. E não cair em ciladas de outros, como diz, a porta larga também lá no mundo espiritual, entendeu? Então, que nós possamos, como nós somos ainda imperfeitos, nós ainda possamos ainda ter algo que ainda nós possamos nos desviar. Por isso mesmo, nós precisamos destas preces, para que possamos ter a proteção divina. Então, qual a oração mais agradável ao Criador? Ele diz que é o Evangelho. Da primeira página, da primeira até a última letra, quer dizer, até a última página, né? É uma oração. Quer dizer, se você praticar, o problema é que nós temos dificuldade dessa vivência, dessa prática. Nós praticamos, o problema é que nós caímos constantemente, né? Problemas é isso. E também, para que a gente possa conseguir, é preciso ter muita vigilância. Então, aquele que começar a vivê-lo está orando nos moldes que a vida espera. Então, que a gente possa ter sempre a forma do bem, a prática do bem, desde os nossos pensamentos. A prática do bem tem que começar a partir dos nossos pensamentos. Porque quando nós queremos o bem para o outro e para você, nós já estamos praticando o bem. E aí, a oração só vem nos ajudar e nos fortalecer. E que Jesus nos abençoe, que nós possamos não esquecer destas orientações divinas e dessa proteção maior, que é o poder da prece. Muito obrigada. Muito providencial, Idelzuíta, esta sua fala nesta tarde. Quantos e quantos espíritos encarnados e desencarnados necessitaram desta explanação, o valor e o poder da prece. Quantas e quantas pessoas se acham numa situação em que diz
nada dá certo na minha vida, tudo o que eu faço dá errado. E quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Isso não é verdade. O poder da prece é de uma importância muito alta, que foi o próprio Cristo que nos ensinou a orar através do Pai Nosso. O próprio Cristo que nos ensinou esta reza, oração dominical, como a gente chama, o Pai Nosso. É uma prece que nós não podemos esquecer. E quantos espíritos que se encontram no mundo espiritual desamparado e que uma mãe faz uma prece pedindo por ele. E esta prece chega até ele. E quando menos espera, este espírito é convocado a uma reunião mediúnica. E aí a gente pergunta: você sabe quem lhe trouxe até aqui? E eles dizem: foi a prece da minha mãe, foi a reza da minha mãe, porque eu estava agoniado. Então, a prece, ela tem um valor imensurável, como diz a Deus Vita. Ela nos traz a realidade, ela nos traz aos benefícios. E ainda tem alguém que diz ainda: mas eu devo orar, eu devo rezar, eu devo fazer prece. Não é o correto? Ora, eleva o teu pensamento a Deus e conversa com Ele. Isto é a prece. No momento em que estiver conversando com Deus, você está orando, você está rezando, você está fazendo pedidos aí. E Ele, como Pai, Ele nunca vai te dar uma serpente se tu está pedindo um pão. Ele te dá aquilo que tu precisa. Então, meus irmãos, com esta orientação, vamos pedir ao nosso Pai que Ele ilumine a todos os espíritos aqui. E assim vamos fazer a nossa oração da Quanta Luz, que é a nossa prece de encerramento. Gostaria que todos participassem. Quanta luz esse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
E assim a gente agradece a todos que compartilharam desse trabalho. E também não podemos esquecer, amanhã é a nossa sopa. Nós estamos com poucos trabalhadores em Teresina, tem muitos viajando, e aqueles que puderem, venham aqui participar do corte da sopa. Um abraço a todos. Amém. Ah, seus saudosos.